O ideal é trabalhar realmente em implementar histogramas para variáveis contínuas, mas vocês podem utilizar esses conceitos para quase todos os dados que nós podemos coletar. Bacana? Pegando aqui então como exemplo o gráfico de com ajuste e grupos, o histograma de com ajuste e grupos foi o primeiro histograma que nós trabalhamos. Eu vou dar OK. O Minitab já vai abrir uma nova caixa de diálogo, só que eu vou selecionar comprimento nesse momento e vou entrar aqui, dentro das opções. Eu tenho a opção de escala. O que seria a opção de escala? Eu posso mexer realmente nos meus eixos, meus marcadores. O Minitab, por padronização, ele já tenta ajustar a minha escala, os meus eixos, para os valores máximos e mínimos dos meus dados. E aí o meu gráfico acaba ocupando todo o espaço da minha tela. É por isso que quando eu quero comparar dois tipos de dados, eu preciso fazer esses gráficos sobrepostos ou de uma outra forma que nós vamos mostrar para vocês nessas aulas. Porque se nós deixarmos para o Minitab colocar lado a lado gráficos separados, como ele ajustou os eixos, aparentemente os meus dados vão ser bem parecidos. Eu vou até fazer um exemplo aqui nessa aula também para vocês verificarem isso na prática. Posso mexer aqui no tipo de escala Y, posso mexer aqui no tipo de linha de grade. Por exemplo, o tipo de escala a gente estava trabalhando com densidade, eu vou colocar como frequência. Eu tenho aqui linhas de grades, eu tenho também linhas de referência. O que significa? Quero trabalhar com linhas de referência no meu valor Y, quero exibir linhas de referência em valores de dados, enfim. Tudo que eu quiser trabalhar, eu consigo fazer utilizando o Minitab. Se eu colocar aqui, por exemplo, que os valores que eu gostaria de obter de comprimento de pistão é de 600, eu consigo colocar um valor de referência nesse meu gráfico. Rótulos. O que são rótulos? Nada mais é do que os títulos, tá? São os títulos aí, subtítulos, rodapé e etc. Então, vou colocar aqui nota de rodapé de teste. CA Consultoria e Treinamentos. Rótulo de dados, o que eu posso trabalhar aqui? Nenhum, posso utilizar valores de Y, posso utilizar colunas e por aí vai. Então, consigo adicionar informações dos meus dados também. Muito menos utilizadas essas opções, tá pessoal? A gente começa utilizando bastante títulos, mas normalmente a gente adiciona a nota de rodapé depois. E tem como fazer isso utilizando as opções de quando o gráfico já está plotado. Visualização de dados. Eu posso colocar em barras, símbolos, linha de projeção, enfim, posso colocar de diversas formas. Vou deixar duas habilitadas aqui para que a gente possa demonstrar. Distribuição. Lembra que eu falei de ajustar a distribuição normal? Se eu quiser ajustar a distribuição para uma log normal, gama de 3 parâmetros, exponencial, tudo isso é possível. Eu só preciso escolher qual seria o ideal no momento. Parâmetros históricos. Se eu tiver média e desvio padrão histórico a ser analisado, a ser colocado aqui, o meu gráfico vai comparar isso para mim, vai demonstrar, vai colocar, vai exibir essas duas formas, esses dois valores, e aí eu consigo ter uma base histórica para comparação também. É muito utilizado, sim, trabalhando com comparações, com dados que eu tenho já uma base para conseguir utilizar. Eu posso colocar aqui que esses valores vão ser bem interessantes de serem analisados. Então, uma observação aí para vocês, tá? O parâmetro será estimado com base nos dados se a célula for deixada em branco. Então, se nós deixarmos isso aqui em branco, esses dados aqui da minha planilha vão acabar demonstrando quais seriam desvio padrão e média. Se eu inserir, por exemplo, só desvio padrão, eu posso inserir só desvio padrão, ele tem que ser maior que zero. Tá? Não existe um desvio padrão menor que zero, então maior do que zero, ou eu posso deixar os dois em branco. Bacana? Suavizador. O que seria suavizador? Eu posso colocar aqui o grau de suavização da minha curva, muito menos utilizada também dentro dos conceitos simples de qualidade. Enfim, a gente pode gravar cursos mais avançados e aí seria uma carga teórica muito mais extensa para a gente demonstrar isso daqui em fórmulas, e depois comprovar como seria a utilização desse grau de suavização, número de passos na prática, tá? Mas isso aqui fica para realmente quem for trabalhar com estatística pesada. Normalmente engenheiros estatísticos são os que mais utilizam esse tipo de dados e conseguem tirar informações relevantes a partir dessa utilização. Vou clicar em OK aqui, tá? Fechar essas informações. Opa, voltar aqui que está habilitado para suavizar os meus dados, correto? Vou deixar sem suavização.
Tenho opções de dados, então eu consigo especificar aqui as linhas para incluir, as linhas para excluir, eu consigo colocar a frequência de uma forma por variável, eu consigo habilitar as opções de grupos e aí eu consigo incluir faltantes ou incluir células vazias, caso hajam, né, células vazias na descrição aqui e na planilha que contempla todos os meus dados. Por exemplo, faltou uma linha aqui ou eu colocar um dado na linha 4, então eu vou incluir esse valor na distribuição e nas opções de dados. Bacana? Vou fechar aqui, clicar em OK e vou pedir para o meu histograma, tá? Para o meu gráfico, plotar essas informações. Vamos lá, vou colocar aqui OK. Percebam que eu não coloquei nenhuma variável categórica, tá? Para agrupamento, e isso vai me mostrar que os dados de fornecedor A e fornecedor B vão ser mesclados. Aí eu não tenho como separar esses dois dados, porque eu não falei para o Minitab quais seriam as minhas variáveis categóricas. O que eu quero que vocês percebam: histograma de comprimento foi plotado, a nota de rodapé que eu tinha inserido, lembra? Coloquei aqui teste, né, CAI consultoria e treinamentos, CA consultoria e treinamentos. O valor de target, quando eu falei que um valor alvo de referência nos meus dados deveria ser igual a 600, muito próximo, né, já que o pico da minha curva está um pouquinho abaixo aqui, e a gente pode perceber que esse pico representa ali a média de 599,9. Carlos, eu quero ver mais opções, como é que eu posso trabalhar esse gráfico depois que ele está plotado? Aqui frequência, né? Normalmente era densidade, a gente alternou para frequência, outro valor, outro ponto relevante de poder ser utilizado dentro do Minitab. Clicando com o segundo botão do mouse, botão direito do mouse, eu posso vir aqui na opção de painel. Vamos lá, opção de painel. Eu consigo separar os meus painéis e eu vou separar os meus painéis por fornecedor. Lembram-se sempre, eu consigo fazer isso porque eu coloquei os meus fornecedores categóricos, né, A e B, variáveis discretas, não são nem variáveis, são letras nesse caso, né, são realmente categóricas, e eu coloquei A e B tudo numa mesma coluna, então eu posso colocar aqui nessa lacuna e ele vai plotar sem maiores problemas. A organização está aqui para que seja automática e eu vou deixar assim mesmo para depois nós mexermos novamente. Opções, eu posso alternar painéis, não alternar, enfim. E fonte, simplesmente trabalhar em como essas descrições serão feitas em termos de visualização realmente, tá? Cor, negrito, itálico, estilo e por aí vai. Então, vou dar OK. A alteração não pode ser desfeita. E ele separou as informações para mim de fornecedor A e fornecedor B. Carlos, achei extremamente interessante. Tem como personalizar um pouquinho mais ainda? Tem, vamos lá. Vamos adicionar, por exemplo, um subtítulo. Então, fornecedor A e B, comprimento de pistão. Então, adicionei um subtítulo. A gente pode adicionar essas informações. Eu vou cancelar aqui o subtítulo normal. Selecionando com a opção direita do mouse novamente, posso vir em painel e essa é uma modificação interessante, tá? Na organização, eu posso vir em personalizado, aonde tem linhas. Percebam que está 1 e 2, eu vou alternar para 2 linhas e uma coluna. Isso vai fazer com que os meus gráficos fiquem numa única coluna e eu possa comparar a localização da média. Bacana? Tenho a opção de fazer gráficos sobrepostos, tenho a opção de trabalhar com os meus dados dessa forma que nós estamos mostrando para vocês. Qual é o correto? Simplesmente não há correto, tá? Há o modelo que você mais se ajusta, o modelo que você mais se adequa, é aquilo que a sua organização vai conseguir trabalhar e todos os profissionais vão acabar entendendo e compreendendo esses dados. O que eu sempre peço para que vocês observem, tentem construir informações e gráficos que não sejam complexos. A gente não sabe quem vai estar presente na reunião, quem são os profissionais que vão interpretar esses dados. Então, quanto mais robusto, né, são essas informações que você coloca no gráfico, pode acontecer aí de ter problemas de interpretação, tá? Claro, é muito bacana a gente construir gráficos robustos com diversas informações, mas a gente precisa descer um degrau, né, tomar uma certa cautela, um certo cuidado no momento de apresentar todas essas informações, tá? Tem como fazer mais adições? Mais uma só para a gente poder visualizar. Tenho como adicionar uma linha de referência
E a linha de referência eu vou fazer nos meus dados, vou colocar nos meus dados uma linha no 601, vamos ver o deslocamento da linha que a gente está trabalhando, e exibir linha de referência em valores de y. Eu gostaria que os meus dados, as minhas frequências chegassem a 20. Vamos lá? Eu coloco lá, ó, adicionei uma linha aqui em 601 e eu coloquei linhas de referência no valor de 20 em termos de frequência. Percebam que o gráfico do fornecedor A atingiu esses valores de 20, consequentemente estão mais concisos, menos dispersos, desvio padrão menor 0.6193. Nos gráficos, nos valores do fornecedor B, no gráfico do fornecedor B, eu tenho aqui valores mais dispersos, não teve nenhuma categoria que atingiu a frequência de 20, consequentemente desvio padrão maior, boca da minha curva maior, 1.8 total. Bacana, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos à disposição. Testem, mexam bastante nas opções, construam histogramas. É uma das formas mais utilizadas de demonstrar a variabilidade de um processo, seja qual for o segmento em que você esteja atuando ou que você deseja atuar. Se tiver os dados aí, crie o histograma, coloque aqui para a gente possa interpretar também, todo mundo possa contribuir com essas análises e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!